É muito interessante a gente falar essa questão da herdabilidade, da genética, porque algumas pessoas, quando a gente fala sobre câncer e relacionado pediátrico com crianças, elas conseguem, têm alguma dificuldade, porque imaginam sempre o câncer como consequência de alguma coisa que a pessoa fez, aquela questão da Uhum. relação do ambiente Sim, com a genética do indivíduo, né? sim. Uhum. E às vezes as pessoas têm que perceber que existe uma questão de correlação ou Uhum. causalidade, né? Nem Sim. sempre as coisas acontecem uma porque desenvolveu ao longo da vida, como a gente está falando aqui, né? Sim, porque justamente isso é um ponto importante, porque assim, não é que todo, por exemplo, todo câncer ele tenha uma origem genética, só que a gente tem que se perguntar, existe coisas que causam essa alteração genética? Sim. Que aí que a gente entra com os fatores ambientais, né, Uhum, que entram como fatores de risco, uhum. né? Então a gente tem o uso do cigarro, né, bebida alcoólica, exposição solar, má alimentação, tudo isso são fatores de risco para aumentar a predisposição, né, ao desenvolvimento dos cânceres. Só que aí a gente vê, tanto que a gente chama o câncer de uma doença multifatorial. Então, ela não é nem só genética e nem só ambiental. Ela é um conjunto, né, de fatores. Então, quando a gente pensa uma pessoa que fuma, não obrigatoriamente ela vai desenvolver um câncer de pulmão, Uhum. né? Só que ela aumenta o risco de desenvolver, Sim. né? Então a gente tem essa associação do fator de risco com o fator genético. E é até uma doença bastante insidiosa, né? Em geral, a gente descobre o câncer depois de um acometimento grande de sintomas. Sim. Porque o cerebelo tá lá dentro, escondidinho. Uhum. Em que fase, geralmente, né, do desenvolvimento da doença, aparecem sintomas? E que sintomas são esses? Essa questão dos sintomas para o câncer ela é bem complicada. É como você falou, muitos tumores mesmo, você só tem sintomas quando o tumor ele já está agressivo. Ele já se desenvolveu, já se instalou, já gerou metástase, né? Que é quando as células migram de um órgão para outro, né? Essas células que são diferentes. Isso, Uhum. elas saem ali do tumor de origem e vão para outro sítio, para outro órgão e desenvolve outro sítio, né? No meduloblastoma também tem essa dificuldade, né? Porque os sintomas gerais assim do câncer eles são sintomas muito muito comuns. Então, por exemplo, uma dor de cabeça. Você não vai imaginar que uma dor de cabeça é um tumor, né? No cérebro. Um enjoo, você está enjoado. Você não vai imaginar que enjoo é por causa, né? Só que aí a gente tem uma persistência. A persistência dos sintomas. Então, esse é o principal ponto que se avalia para, de fato, você estar aí se aprofundando na investigação, né, do que pode acontecer. Então, em relação ao meduloblastoma, e principalmente em crianças menores, existe uma dificuldade maior. Por quê? Porque elas, às vezes, não verbalizam, né? Então, a mãe tem que identificar algumas alterações comportamentais da criança, né? Para, assim, procurar o médico e falar, ó, tem alguma coisa aqui que está, né, diferente com a minha criança e tal. Então, os sintomas mais vistos, né, no meduloblastoma é justamente a parte de dor de cabeça, né? São enjoos, vômitos matinais, né? E persistentes. Então, a partir desse momento, né, tem que procurar, né, um médico, né, porque geralmente não se vai para um oncologista direto, né, vai ali para o atendimento, né, inicial, um clínico, né, e o clínico vai avaliar e aí, né, solicitar os exames e aí a partir do momento que se identifica é que faz o direcionamento para um especialista, oncologista e aí para começar os protocolos de tratamento.